Fala galera do Palpite Futebol, começando mais um Palpite Futebol para essa sexta-feira, dia 30 de agosto aí galerinha. Separei aqui 30 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Mas antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir pro primeiro palpite de hoje. Liga Alemã, Mönchengladbach vs RB Leipzig. A equipe do Mönchengladbach é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do RB Leipzig vem de 4 vitórias e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do RB Leipzig e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória do RB Leipzig com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Brasileirão Série B, Paraná vs Vila Nova. A equipe do Paraná vem de 5 jogos sem vencer, 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Vila Nova vem de 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 2 vitórias do Vila Nova, 2 empates e 1 vitória do Paraná. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Paraná. O jogo abaixo de 2,5 gols. Cuiabá Sport vs Criciúma. A equipe do Cuiabá Sport é uma equipe forte jogando como mandante, já que vem de 5 jogos de 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota nas penalidades. A equipe do Criciúma vem uma zica jogando como visitante, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Partida que podemos cravar: vitória do Cuiabá Sport, o jogo acima de 1,5 gols. Vitória vs Botafogo de São Paulo. A equipe do Vitória é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 2 vitórias e 2 empates, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Botafogo vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória do Vitória e 2 do Botafogo de São Paulo. Partida que podemos cravar: vitória, o empate do Vitória, o jogo acima de 1,5 gols. Espanha, La Liga, Sevilha vs Celta Vigo. A equipe do Sevilha é uma equipe forte jogando como mandante, já que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota e 4 vitórias, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Celta vem oscilando jogando como visitante, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias do Sevilha e 2 do Celta. Partida que podemos cravar: vitória do Sevilha com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Atlético de Bilbao vs Real Sociedade. A equipe do Atlético de Bilbao vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Real Sociedade vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Real Sociedade, 1 do Atlético de Bilbao e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Atlético de Bilbao, o jogo acima de 1,5 gols. França, Liga 1, Metz vs PSG. A equipe do Metz é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 derrotas, 1 vitória e 1 empate. A equipe do PSG vem de 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do PSG. Partida que podemos cravar: vitória do PSG, o jogo acima de 2,5 gols. Itália, Série A, Bologna vs Spal. A equipe do Bologna nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Spal vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 4 jogos foi 2 vitórias do Spal, 1 empate e 1 vitória do Bologna. Partida que podemos cravar como possível zebra: vitória do Spal com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Argentina, Superliga, Lanús vs Central Córdoba. A equipe do Lanús é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Central Córdoba vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Lanús, o jogo acima de 1,5 gols. Estudantes vs Vales. A equipe do Estudantes é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Vélez vem de 2 derrotas, 2 empates, 1 vitória e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar: vitória com empate do Estudantes, jogo acima de 1,5 gols.
Bolívia, divisão profissional, encerramento, Real versus São José. A equipe do Real daí é uma equipe que vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. O São José vem de 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. Partida que podemos cravar vitória com empate do Real e o jogo acima de 1,5 gols. Chile, primeira divisão, Calera versus Everton. A equipe do Calera aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota, 4 jogos sem vencer. O Everton vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Calera, jogo acima de 1,5 gols. Chipre, primeira divisão, Pampus versus AIK Larnaca. A equipe do Banhaí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O AIK Larnaca vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do AIK Larnaca, 1 empate e 1 vitória do Pampus. Partida que podemos cravar vitória com empate do AIK Larnaca, jogo acima de 1,5 gols. Dinamarca, Superliga, Odense versus Sonderjysk. A equipe do Odense aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos aí vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Sondex aí vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. Uma vitória do Odense, uma do Sonder e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória do Odense com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Escócia, divisão 1, Inverness versus Morton. A equipe do Inverness aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe do Morton aí vem de 2 vitórias, 2 empates, 1 derrota no tempo regulamentar, 1 derrota nas penalidades e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos foram 2 empates e 3 vitórias do Inverness. Partida que podemos cravar vitória da equipe da casa com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Dundee United vs Dundee FC. A equipe do Dundee United aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas e 3 vitórias, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Dundee FC vem de 3 empates, 2 vitórias e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos foram 2 empates e 3 vitórias do Dundee FC. Partida que podemos cravar vitória com empate do Dundee FC. O jogo de ambas equipes marcam. França, Liga 2, Auxerre versus AC Ajaccio. A equipe da Auxerre aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. O AC Ajaccio vem de 4 jogos aí, 4 vitórias e 1 derrota nos últimos 5 jogos. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do AC Ajaccio e 1 vitória do Auxerre. Partida que podemos cravar vitória com empate do AC Ajaccio. O jogo acima de 1,5 gols. Nancy versus Rodez. A equipe do Nancy aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. O Rodez vem de 3 empates, 1 derrota, 1 vitória e 1 derrota nas penalidades. Partida que podemos cravar vitória com empate do Nancy. O jogo acima de 1,5 gols. Valenciennes versus Clermont. A equipe do Valenciennes aí é uma equipe que vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Clermont vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias, 3 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate, 3 vitórias do Clermont e 1 do Valenciennes. Partida que podemos cravar vitória do Clermont com empate, jogo acima de 1,5 gols. França, Nacional, Laval versus Keighley Rouen. A equipe do Laval aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. O Keighley vem de uma zica, 5 jogos sem vencer, 4 derrotas e 1 empate nos últimos 2 confrontos. 1 empate e 1 vitória do Rouen. Partida que podemos cravar vitória do Laval com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Bastia Borgo versus Le Puy.
A equipe do Bastia Burgo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Lepuia aí vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. Partida que podemos cravar vitória do Bastia Burgo com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Criateu versus Leão Duche. A equipe do Criateu aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. O Lyon vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 4 confrontos, 1 vitória para cada lado e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Criateu, o jogo abaixo de 2,5 gols. Dunkerque versus Tolu. A equipe do Dunkerque é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. O Tolu vem de 4 jogos de visibilidade, 4 empates seguidos aí, 5 jogos sem vencer. Nos últimos 5 jogos aí apenas uma derrota. Partida que podemos cravar vitória do Dunkerque, o jogo acima de 1,5 gols. Pau versus Red Star. A equipe do Pau aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 5 jogos de visibilidade, 3 vitórias e 2 empates. A equipe do Red Star vem de 2 empates, 2 vitórias, 1 derrota no tempo regulamentar e 1 derrota nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Pau e 1 vitória do Red Star. Partida que podemos cravar vitória do Pau com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Irlanda, divisão Premier, o C Dublin versus Dundalk. A equipe do Dublin aí é uma equipe que vem de 3 derrotas e 2 vitórias. O Dundalk vem de 3 vitórias, 1 derrota, 1 empate e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 1 empate e 4 vitórias do Dundalk. Partida que podemos cravar vitória do Dundalk com empate. O jogo acima de 1,5 gols. Rovers versus Bohemians. A equipe do Rovers aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota nas finalidades. O Bohemians aí é uma oscilação jogando como visitante, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas e 2 empates. Nos últimos 5 confrontos aí, por 1 empate, 4 vitórias do Bohemians. Partida que podemos cravar vitória do Rovers com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Noruega, série de elite, o ODD Greenland versus Bodo. A equipe do ODD aí é uma equipe que vem de 5 jogos de visibilidade, 2 vitórias e 3 empates. O Bodo também vem de 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. Nos últimos 5 confrontos foram 3 vitórias, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Bodo como num possível zebra. O jogo acima de 1,5 gols. Paraguai, primeira divisão, encerramento, SP Luqueno versus Libertad. A equipe do SP Luquena aí é uma equipe que vem de 3 empates, 1 vitória e 1 derrota. O Libertad vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Luqueno e 1 vitória do Libertad. Partida que podemos cravar vitória do Luqueno com empate. O jogo abaixo de 2,5 gols. Deportivo Caipitá versus Olimpia Silson. A equipe do Deportivo Capital aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. O Olímpia vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos, 5 vitórias do Olímpia e 2 empates. Partida que podemos cravar a vitória da equipe do Olímpia com empate. O jogo de ambas equipes marcam. Peru, Liga 1, encerramento, César Veleixo versus Sporting Cristal. A equipe do César aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Sporting Cristal vem de 2 derrotas, 2 vitórias, 1 empate e 1 vitória nas finalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do Sporting Cristal, 1 do César e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do César Valeixo. O jogo de ambas equipes marcam. E foi essa aí, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta sexta-feira. Lembrando que estarei deixando o link na descrição do vídeo para que vocês possam nos seguir lá no Instagram, para que logo, galerinha, eu possa estar postando lá bilhete pronto, tripa, dica e muito mais, galerinha. Também estarei disponibilizando o link na descrição do vídeo, nosso grupo do WhatsApp grátis, para que vocês possam tirar todas as suas dúvidas, galerinha. Logo estarei criando aí a nossa assessoria e o grupo VIP aí. Falou?
Até o próximo vídeo. Uma boa